Olá, quarto ano, bom dia. Nós vamos hoje realizar a nossa prova de língua portuguesa. Então, comece colocando a data, hoje é dia 19 de agosto. Coloque o seu nome, não esquece, tá bom? E nós vamos agora fazer a leitura da prova. Mantenha a sua câmera aberta, numa posição que seja possível eu ver você aí fazendo a sua avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ler o primeiro texto. Leia com atenção. O leão e o rato. Só deixa eu tirar que negocinho que tá na minha frente. Pronto. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor. O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores que desejavam levá-lo vivo ao rei amarraram-no numa árvore enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. Nesse momento apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam a uma árvore. Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. Muito bem, com base nesse texto que nós lemos, vocês vão responder. Qual é o gênero textual do texto 1? Você vai escrever aqui, letra A. Letra B, o leão começou a soltar risos. Por qual motivo? O ratinho era muito engraçado? Ele sentiu cócegas ao segurar o ratinho? Achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo? Ou lembrou-se de uma piada? Você vai marcar a que está de acordo com o texto, tá? Não esquece, tem que ser de acordo com o texto. Qual é a moral da história? Espera aí só um pouquinho. Turma, vocês receberam a prova correta ou receberam essa que está na minha mão? Deixa eu ver qual que é. Eu só daí não. na Essa tela daí compartilhada. eu tô na tela compartilhada. Tô com essa daqui, ó. Alguém está com a prova diferente da tela compartilhada? Olha aqui, ó. Essa prova aqui. Pega aquela sacola amarela para Eu tô não, tia. Paulo, como que é a sua? Qual é a moral da história? Vocês vão marcar a moral que tem relação com essa história que nós lemos do leão e do rato. A mentira tem pernas curtas? Quem desdenha quer comprar? Quando um não quer, dois não brigam? Ou tamanho não é documento? Qual é a moral dessa história? Podem marcar de acordo com o texto, tá bom? Letra D. Nessa história, os animais têm ações como fala e expressões. Essas são características dos animais ou características humanas? É só responder se é característica humana ou característica animal. Letra E. O leão estava certo em pensar que o ratinho não podia ajudá-lo? Justifique a sua resposta. Eu quero uma resposta bem elaborada. Você acha que o leão estava certo pensando que não podia, que o ratinho não tinha como ajudá-lo em nada? E aí você vai responder e justificar. Letra F. Em sua opinião, qual seria o motivo do leão ter soltado o ratinho? Aí é sua opinião, mas eu quero também uma resposta bem elaborada, tá certo? Número 2. Podemos utilizar o sufixo eiro para escrever palavras que indicam uma profissão. Qual das palavras abaixo não está de acordo com as demais? Dentro desse grupo de 4 palavras, tem uma que não tem a ver com essa explicação que foi dada no enunciado do exercício. Então, vocês vão marcar a que não tem nada a ver com o que está escrito no enunciado do exercício. Vai ser o quê? Pedreiro, vidraceiro, padeiro ou travesseiro? Vocês vão avaliar as palavras e identificar aquela em que o sufixo eiro não indica a profissão. Muito bem. Se transformássemos esta história em uma poesia, utilizaríamos algumas rimas.
Assinale a alternativa em que as palavras completam os versos, rimando com a palavra em destaque em cada estrofe. Turma, então olha só, aqui é como se eu tivesse transformado o texto que nós lemos num poema. E aí vocês vão ver essas palavras que estão destacadas aqui e vão avaliar entre estas opções qual é a opção que atende, completando aqui, aqui e aqui, rimando com estas palavras que estão destacadas. Então, a opção dessas aqui, dessas 4 que vocês escolherem, elas precisam ser palavras que rimam na ordem certa, que rima com acordou, ir e salvar. Tá certo? Ô, tia, eu não entendi essa. É para escolher uma das palavras? Jamila, a alternativa que você vai marcar, ela contém as palavras que completam corretamente esses espaços que estão aqui. E esses espaços, eles precisam ser completados com palavras que rimem com essas palavras que estão destacadas aqui. Então, a palavra que vai caber aqui, ela tem que rimar. E vai ser na ordem certa, vai ser a primeira coluna, uma dessas daqui, que tem que rimar com essa. Da segunda, vai ser uma dessa coluna aqui, ó. Tem que rimar com aquela. Lembrando que a opção dessas 4 que você marcar, tá certinha as 3 palavras na ordem. E na terceira tem que rimar com salvar. E é uma dessas 4 palavras aqui. Ah, entendi. Ela... Tá certo? Tranquilo, turma? Tia, não entendi. Tá, ok. Muito bom. Então, vamos dar continuidade. 4. As palavras cabelo, cabeleira, cabeleireira e cabeludo possuem um radical em comum. Qual seria este? Turma, vocês vão ver qual parte que é o radical, que é a raiz dessa palavra, que se repete em todas elas. O radical, ele se repete em todas elas. Aí tem algumas opções, só que só uma alternativa contém o radical correto, tá certo? Presta bastante atenção, porque o radical ele aparece o mesmo pedacinho em todas essas palavras. É esse pedacinho que você tem que marcar aqui nas alternativas. Aqui você vai completar com R ou RR. Lembra o que nós estudamos sobre o R com som fraco e com som forte. R inicial e no meio das palavras, entre consoantes e entre vogais. E aí lembra se o som é forte ou fraco para decidir qual que você vai pôr. Você vai pôr RR ou R. Texto 2. O convite. Celina sentiu um desejo enorme de comer pizza sexta-feira à noite. Primeiro ligou para os seus amigos e eles toparam o convite. Então foram para a pizzaria e pediram 3 pizzas. Metade calabresa, metade 4 queijos. Tia, tá travando. E 2 refrigerantes. Celina comeu o dobro de seus amigos, pois estava faminta. E você, também gosta de pizza? Qual? Agora responda. As palavras destacadas no texto o convite são classificadas como? Turma, as destacadas são essas daqui que estão preto mais escuro. Que estão escritas em negrito. Essas aqui, ó, tá em negrito, tá vendo? São essas que são as palavras destacadas. Aí, essas palavras destacadas, elas são, vocês vão marcar aí na provinha de vocês. Espera aí só um pouquinho que não tá descendo. Vocês vão marcar aí na provinha de vocês. Elas são substantivos, adjetivos ou numerais? Número 7, retire do texto 2. Texto 2 é esse texto ou convite. Retire 4 verbos ou ações no passado. Então, você vai retirar do texto 4 verbos de ações que já aconteceram, ok?
Agora, número 8, reescreva as frases empregando os verbos ações no futuro. Os 4 verbos que você tirou no exercício 7, você agora vai reescrever a frase colocando estes verbos no tempo futuro. Combinado? Tia, eu não entendi. É para colocar as palavras no futuro? A palavra que dá para pôr no futuro chama-se verbo, que é a palavra que representa a ação, Jamila. Então, no exercício 7, você vai selecionar no texto 4 verbos que estão no passado. E no exercício 8, você vai pegar estes mesmos verbos que você colocou no exercício 7 e vai reescrever as frases colocando no futuro. Aí tem As frases? a frase do texto. Se é para colocar os verbos no futuro ou é para colocar as frases? Olha só, o que faz com que uma frase fique no passado ou no futuro é o tempo adotado no verbo, turma. Então, quando eu falo para colocar a frase no futuro, aqui no próprio exercício está dizendo, ó, reescreva as frases empregando os verbos, ações no futuro. Então, aqui no 7... Sim, tia, mas é para colocar os verbos? É para deixar só os verbos? Mas no número 7 está pedindo para colocar verbo, não está pedindo para colocar frase. Isso, então é isso que eu vou dizer. Aqui vai colocar só o verbo. Tá vendo que o espaço é pequenininho? Ó, o espaço é pequenininho. É só para pôr uma palavra. Sim. Ali. Agora, tá vendo que aqui o espaço é grande? Tem 4 espaços. Sim. Então, aqui você vai reescrever a frase. Não precisa ser, muitas vezes, a frase completa do texto. Mas você vai reescrever o principal da frase com o verbo. Nesse a frase de um verbo aparece? Colocando no futuro. Então, o verbo 1, você vai pegar ele, a frase que ele apareceu no texto, e escrever aqui nesse espaço, colocando essa frase no futuro. O verbo 2 que você achou no texto, você vai colocar aqui a frase que ele aparece no texto, colocando no futuro. O verbo 3 e o verbo 4. Ok? Tranquilo? Entendeu, Jamila? Estava entendendo, mas agora entendi. Muito bem. Mas a gente, a prova tá tranquilaça. Pessoal, número 9. Complete com NH ou LH. Lembra o som de NH e o som de LH, que é o que a gente viu lá no Escreva Corretamente. Número 10. Explique por que as palavras care, série, notícia, memórias e infâncias recebem acento. É uma regra. Não é para dizer assim, porque a sílaba é sílaba forte. Não é isso. Todas as palavras têm sílaba forte. Eu sei. Quem estava no vídeo revisão. Todas as palavras têm uma sílaba que é mais forte, mas elas só são acentuadas de acordo com algumas regras. E o que eu quero que você coloque aqui é a regra de acentuação dessas palavras, o porquê que elas recebem acento. Uma ótima prova para você. Abraço da tia Nancy. Pessoas iguais a você eu guardo aqui, ó, no meu coração. Vamos fazer uma oração para realizar essa prova? Feche os olhinhos. Posição de oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado também porque, mesmo em meio a esta pandemia, nós temos a oportunidade de continuar os nossos estudos, continuar aprendendo. E neste momento nós vamos realizar esta prova e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o nosso melhor, e a lembrar de tudo que nós aprendemos, para que possamos ter uma boa prova, uma boa nota. Abençoe a cada aluno do 4º ano e também todas as famílias representadas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Turma, então faz com calma uma ótima prova para todos vocês.